Fala galera, tranquilo? Então, como eu falei no vídeo anterior, a gente agora poderia avançar e passar para Lecture Tracer. A gente poderia passar para Lecture 3 e aí seria muito conteúdo, portanto a gente vai ficar só na 2 mesmo. Já tem bastante coisa complexa para trabalhar aí. E o que eu vou fazer basicamente são agora observações mais gerais, alguns desenvolvimentos das teses que o Crick apresenta, talvez algumas correções, né? E primeiras observações gerais, a gente vai voltar para o primeiro ponto da série anterior, né? No episódio anterior, a gente viu que termos singulares que contenham nome no lado, descrição definida do outro, ou que contenham descrições definidas nos dois lados, eles, na verdade, termos singulares, né, expressões contendo termos singulares, né? No nosso caso aqui, que a gente está trabalhando são afirmações de identidade contendo termos singulares. Termos singulares são aqueles usados para falar de um e apenas um objeto. Alguns deles são rígidos e outros não. Isso vocês já estão careca de saber. Exemplos clássicos exemplos clássicos de termos singulares não rígidos são as descrições definidas. Portanto, afirmações de identidade que tenham nome do lado e descrição do outro, normalmente essas afirmações, essas frases vão expressar proposições contingentes. Assim como se nós tivermos descrição definida dos dois lados. A gente viu alguns exemplos de que seja o caso, né, que essa afirmação de identidade ela afirme uma identidade necessária, porém não é o uso comum de descrições definidas. Comumente nós usamos descrições definidas como termos singulares não rígidos. E essa não é só talvez uma questão do uso, mas da natureza das descrições. Eu não sei se eu falei, mas é o caso que a gente perderia até essa capacidade de expressar raciocínios modais se, de fato, todas as descrições definidas fossem rígidas. A gente não conseguiria nem entender uma expressão que a gente quisesse falar, uma coisa é assim, mas poderia não ser. Não sei se está dando para entender. Mas por isso eu vou dar um exemplo, né? Que voltar para o nosso exemplo da J.K. Rowling, né? Se fosse o caso que a gente estivesse querendo falar da autora de Harry Potter e da escritora bilionária no nosso mundo, sempre tivesse esse operador escondido nas descrições, a gente estivesse sempre falando do nosso mundo. Afinal, quando a gente usa uma descrição, a gente está falando do nosso mundo.
Mas se fosse assim, tivesse esse operador de atualidade ali escondido, com o escopo restringindo ao nosso mundo, eu acho que esse seria o escopo curto, nesse caso. Porque, veja, se fosse o amplo, seria no mundo atual, a escritora, a autora do Harry Potter é a primeira escritora bilionária até o ano 2020. Se esse no mundo atual, esse operador de atualidade que a gente chama, tivesse, digamos, no começo, pegando toda a frase, a gente poderia entender que se a gente está em outro mundo, pensando assim que a gente viajou para outro mundo possível, o mundo atual vai ser aquele mundo e não o nosso. O atual vai ser aquele lá. Essa é uma tese até controversa. Não, eu acho que o Kripke nem aceitaria, talvez nem aceitasse essa forma de falar, né? Porque ele é considerado um atualista. Tudo que é atual é só o que está do nosso mundo mesmo. As outras coisas, outros mundos possíveis, não faz muito sentido falar que naquele mundo, do ponto de vista daquele mundo, aquele é o mundo atual. Mas vamos deixar essas questões de lado e voltar para a nossa distinção de escopo. Né? Mas você pode pensar nisso, que se ele pega o mundo atual, a gente está falando naquele mundo possível, então essa descrição ainda assim não seria rígida, mas se a gente pensar que o mundo atual, como mais ou menos o nome, um desdobramento rígido do nosso mundo, então mesmo do ponto de vista de outro mundo possível, a gente estaria falando da pessoa nesse mundo aqui. Ou seja, então você imagina que você viajou para esse mundo, né, ou está lá na perspectiva desse outro mundo atual. Desculpa, desse outro mundo possível. Então, a escritora bilionária até 2020, no mundo atual, nesse mundo aqui, um mundo atual como, digamos, um nome para o nosso mundo, então lá está falando do nosso mundo aqui. E se você for para um terceiro mundo possível, o mundo atual vai estar falando desse mundo aqui de novo. Então, nesse caso, a descrição vai ser rigidificada. O problema é que se a gente usasse descrições dessa maneira, a gente nem conseguiria falar, né? Porque a escritora, a primeira escritora bilionária no mundo atual, ela indo para outro mundo vai ser sempre não é possível que fosse diferente. Não poderia ser diferente por quê? Porque não poderia ser o caso que a J.K. Rowling, né, no caso a primeira escritora bilionária no mundo atual, não fosse a primeira escritora bilionária no mundo atual. Então o ponto aqui é qual? Se a gente tiver... Não, vamos antes falar da tese que o Kripke vai defender ali essa clarificação que ele vai fazer no prefácio. A gente recomendou que pulasse o prefácio, né, porque era mais um desenvolvimento, uma correção de rumo, não era... Você já deveria ter lido o livro para entender bem o prefácio. Uma das coisas que está lá, né, no prefácio é essa ideia do Kripke que descrições definidas não são
rígidas de iure. De iure é, digamos, na tradução minha aqui, de direito, né? Descrições definidas, elas não são rígidas de direito, nem aquelas que são sobre números, digamos, né? O sucessor, o exemplo que eu dei lá do sucessor de 2, né, é o resultado da razão entre 18 e 6. Isso é. Nem essas descrições, essas duas, né, foram colocadas ali na identidade, elas não seriam rígidas de facto, como ele chama também, em oposição a essa rigidez de iure. Elas são rígidas porque ocorrem de ser assim. Não é algo, digamos, da natureza das descrições. Acontece que elas são, mas elas não teriam o direito de serem rígidas. Apenas nomes, talvez indexicais, expressões indexicais, mas a gente também não quer entrar nesse ponto. Vamos focar aqui apenas nos nomes. Então, apenas nomes é que têm o direito de serem chamadas de designadores rígidos. Então, mesmo que ocorra de a gente ter identidades, afirmações de identidades que são necessárias, que contenham descrições definidas de um dos dois lados, né? Ou no lado de igualdade do nome ou do lado da descrição, não é típico e nem está na constituição dos designadores rígidos que elas podem ser assim, não é, digamos, natural. O que é natural é que, sim, quando você tem dois nomes do lado, ela sempre vai ser uma identidade necessária. Se os dois nomes são do mesmo objeto, essa afirmação de identidade ela é necessária. E não tem casos... pense no seguinte, a gente viu o caso do Paderewski lá. Não tem casos em que o nome seja o mesmo e a descrição afirme, ou a descrição, a frase, né, afirme algo contingente. Não há esse caso.